Olá, eu sou o professor Sandro e estou aqui para te convidar para mais uma aula de física. Vamos a ela? A aula de hoje trata sobre a dilatação térmica dos sólidos. Nós vamos fazer em duas partes. Nessa primeira aula, eu vou explicar o fenômeno e nós vamos passar pela dilatação linear, fazer alguns exercícios. Então, vamos à aula. Entender como a temperatura influencia os fenômenos térmicos é importante para a gente entender a dilatação térmica. Então, nós vimos que uma pergunta importante em termologia é como nós podemos medir a temperatura. Vários fenômenos acontecem quando a temperatura varia. E, em geral, o que nós temos é o seguinte: nós fornecemos calor para uma massa de substância e verificamos que há um aumento de temperatura. Da mesma maneira, com o raciocínio contrário, retirando-se calor, a temperatura dessa massa de substância diminui. Mas quando a gente fornece calor e a temperatura varia, ocorrem fenômenos térmicos, entre eles a dilatação térmica. Então, qual é o raciocínio que nos faz pensar na temperatura, medir o calor, medir a temperatura? O que nós temos é uma relação de causa e efeito, onde a causa é o aquecimento ou o resfriamento, é o fornecimento da energia térmica, a troca de calor. Uma vez feita essa troca de calor, ocorre um efeito, que é o próprio fenômeno térmico, a dilatação térmica no caso. Uma vez ocorrendo a dilatação térmica, nós podemos estabelecer uma relação de causa e de efeito. Nós podemos medir os efeitos uma vez dada essa causa, né? E assim, nós podemos, por exemplo, no caso da dilatação térmica, verificar que o aumento do volume é diretamente proporcional à temperatura, né? Então, isso nos permite estabelecer relações entre volume e temperatura a partir das quantidades de calor fornecido ou retirado. Sabendo que as quantidades de calor fazem a temperatura de uma massa de substância aumentar ou diminuir, o que acontece com essa energia térmica quando é fornecida ou retirada de uma massa de substância? O que nós sabemos é que a temperatura ela está associada a um estado de agitação de átomos ou moléculas que compõem essa massa de substância. E o que nós também sabemos é que altas temperaturas implicam maior agitação térmica e maior espaço ocupado, o que explica macroscopicamente a dilatação térmica. Mas como essa energia térmica ela é armazenada e qual o efeito que como que ela produz esse maior espaço, né? Então, vamos olhar para os átomos individualmente, né? Quando dois átomos se unem para formar a ligação química, essas eletrosferas elas buscam uma posição de equilíbrio, né? Então você tem a repulsão elétrica entre os núcleos e você tem a repulsão da eletrosfera. Por outro lado, você tem atrações também de um núcleo com a outra eletrosfera e assim por diante. Então, esses átomos vão se juntar, né, e vão compartilhar esses elétrons de valência, né, da última camada, de forma que essas eletrosferas vão fazer um overlapping, elas vão fazer uma sobreposição e vão dar origem, então, à ligação química entre esses átomos. Uma vez fornecendo calor para esse sistema, né? Sim, e eles vão buscar uma distância mínima, né, que vai minimizar a energia potencial entre eles, né? E essa distância é chamado de o tamanho da ligação, né? É a distância entre os dois núcleos. Uma vez fornecendo calor para essa molécula, para esse átomo, para esse sólido, né, o que nós vemos é o seguinte: essa energia é absorvida na forma de agitação. Então, esses núcleos ou esse átomo, ele está absorvendo isso, e essa
esse aumento de temperatura vai fazer com que esses elétrons tenham mais energia e isso vai provocar um quê? Um enfraquecimento dessa ligação. Então, se nós pensarmos numa ligação metálica, né, que é o que nos guia aqui, né, nós teremos o quê? No caso de aquecimento de metais, nós temos que o metal se amolece, né, tendendo à fusão, né? E por que isso acontece? Porque essa ligação, então, se enfraquece. Mas antes dela se enfraquecer, o que nós temos? Nós temos o aumento da distância, devido à agitação desses núcleos, dessa eletrosfera, do átomo como um todo, né? Então, o que acontece? Esse parâmetro, essa distância entre núcleos, essa ligação, ela aumenta, de forma que, em maiores temperaturas, esse A é maior do que o A0, numa temperatura menor. Mas os sólidos, eles são redes, eles são estruturas, arranjos com muitos átomos desses, né? E essas ligações, elas são ligações espaciais, elas acontecem em diferentes direções do espaço. E esses núcleos que estão aqui representados, eles têm, né, um estado de agitação. Eles não estão fixos, eles estão fixos no arranjo, mas com uma certa vibração que depende dessa quantidade de energia que é fornecida a eles, né? Então, olhando para o nosso sólido representado aqui, essa distância a zero, ela é função da temperatura. Para cada temperatura você vai ter 1 a 0, né? Então ela tem uma certa variação. Então o que acontece? Quando há um aumento da temperatura, há um aumento desse parâmetro de rede, né? Nós chamamos num sólido de parâmetro de rede. Se for um sólido regular, nós chamamos de parâmetro de rede, que é a distância entre dois núcleos, entre dois sítios, né? Quando a temperatura é aumentada, o estado de agitação desses átomos e moléculas se altera, aumenta a amplitude, né? Lembrando que ele vibra em todas as direções. E o que acontece? Esse parâmetro de rede é então aumentado devido a esse aumento de temperatura. Então essa é a explicação para a dilatação térmica. Então você tem um aumento das dimensões do sólido, né, quando há um aumento da temperatura. Essa é a explicação da dilatação térmica. Considerando agora uma macrovisão, né, uma visão mais ampliada do fenômeno, o que nós temos? A dilatação térmica, ela depende de 3 fatores, né? Nós podemos calculá-la, nós podemos medi-la, tá? Mas para isso, nós temos que entender esses 3 fatores. O primeiro desses fatores é que a dilatação, a intensidade, a magnitude da dilatação, ela depende do material de que é feito o sólido, né? Então, aquela ligação química que nós vimos no slide anterior, ela vai ocorrer de maneira diferente para elementos diferentes, né? Então, a dilatação térmica, ela depende do material. Cada material dilata-se de maneira diferente. Depende das dimensões iniciais também, né? O tamanho, a magnitude da dilatação depende do tamanho das dimensões. Então, nós estamos falando do comprimento, da largura e da altura. Então, dependendo dessas dimensões, quanto maior forem essas dimensões, maior será a dilatação. É diretamente proporcional a essas dimensões. E, por fim, depende do quanto se aquece, do quanto a temperatura varia, do quanto há o aquecimento ou do quanto há o resfriamento. Lembrando que a dilatação térmica, ela também ocorre como contração, né? Se você aumenta a temperatura, você aumenta as dimensões do corpo. Ao contrário, se você reduz a temperatura, esse corpo se contrai e as suas dimensões diminuem, tá? Bom, a dilatação térmica, portanto, ela é sempre volumétrica, né? Então, o aumento de temperatura provoca um aumento no volume do corpo, né?
e devido a essas dimensões, devido às 3 dimensões. Mas, dependendo do caso, nós podemos fazer algumas simplificações que, para a situação, é conveniente, né? É o caso, por exemplo, de fios e cabos ou barras metálicas, né? Para isso, como a dilatação é proporcional à dimensão, se nós pensarmos num fio, o comprimento do fio é muito maior do que o seu diâmetro. Então, a largura ou a espessura do fio vai se dilatar muito pouco em relação ao seu tamanho, né? Já o comprimento, essa dilatação no comprimento, ela não é desprezível. Então, nós podemos desprezar a dilatação no diâmetro de um fio, por exemplo, mas não no seu comprimento. E nesse caso, então, a gente faz uma aproximação. Então, a dilatação, o que nós chamamos de dilatação linear, é uma dilatação em uma só das dimensões, no caso o comprimento. Nós desconsideramos as dilatações envolvidas na largura e na altura, ou no diâmetro desse cabo, né? Então, a dilatação linear ela é uma aproximação, mas totalmente válida, né? Já que a dilatação no diâmetro seria muito pequeno no caso de um cabo, né? Nós temos também a dilatação superficial, né? É a dilatação em placas, né? Por exemplo, se nós pegarmos uma placa metálica, a largura e o comprimento não são desprezíveis, porque ela é uma placa, mas a espessura é muito pequena em relação às outras dimensões. Então, ao calcular a dilatação sofrida por uma placa metálica, por exemplo, nós podemos desprezar a dilatação ocorrida na espessura dessa placa, né? Então, a dilatação superficial ocorre em 2 dimensões e desconsidera-se uma dessas dimensões, né? E ela também não deixa de ser uma aproximação da realidade, mas uma aproximação bem fundamentada. E como a gente disse, a dilatação é sempre volumétrica. Quando você calcula a dilatação volumétrica de um corpo, você está mais próximo da realidade do fenômeno. Vejamos então a dilatação linear, como ela ocorre. Então, a dilatação linear, nós já vimos, é a dilatação em uma dimensão, né? Desprezando-se as demais dimensões. A dilatação linear, nós vamos entendê-la a partir de uma barra. Nós temos aqui uma barra metálica, os metais são ótimos dilatadores, por isso nós estudamos a dilatação citando os metais. Então vamos considerar uma barra metálica, né, que ela tem um comprimento que eu vou chamar de L0, quando a temperatura é T0, né, uma temperatura de referência. Bom, uma vez aquecendo essa barra, nós teremos uma temperatura T1, onde essa temperatura T1 é maior do que a T0, né? E o que vai acontecer segundo o que nós já estudamos nos slides anteriores? As dimensões dessa barra vão aumentar, porque houve um aumento de temperatura, né? A maior dilatação ocorrerá no comprimento, então nós vamos considerar a dilatação somente no comprimento, uma dilatação linear. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que essa barra ela aumentou o seu comprimento. Aumentou o seu comprimento de uma quantidade ΔL. Essa quantidade ΔL é o que nós chamamos de dilatação. E nós podemos calculá-la, né? A dilatação, o ΔL, a magnitude da dilatação, ela depende das dimensões iniciais, do material e do aquecimento. Então, olhando para a nossa fórmula, nós temos que, se é uma dilatação linear, então ela depende do comprimento inicial, do L0. Ela depende do material, que é aqui representado pelo número alfa, que é o coeficiente de dilatação. E também depende do quanto nós aquecemos, do quanto a temperatura aumentou. Então, essa é a definição, essa é uma fórmula. A dilatação é diretamente proporcional ao comprimento, só que ela é ponderada pelo material e ela também é diretamente proporcional ao aquecimento. Então, essa é a fórmula que vai nos acompanhar, tá certo? Vejamos cada um deles. Então, ΔL é a magnitude, é
a quantidade que aumentou da dilatação térmica, né? É o quanto a barra aumentou seu comprimento. E lembrando que esse ΔL, ele também é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, o comprimento L e o comprimento inicial, L0. Vamos falar um pouquinho do alfa. O alfa, ele é o coeficiente, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente é um número que representa o material, ele é uma característica do material. E qual é o significado do alfa? Ele é o quanto aquele material cresce por grau Celsius de aquecimento, por unidade de temperatura. Então, se eu provocar um aquecimento de 1 grau Celsius, ele vai crescer uma certa quantidade. Mas isso vai variar para cada material. Então, o alfa ele é uma característica do material. Só para a gente ter uma noção, né, nós podemos aqui ver, né, o coeficiente de dilatação linear do alumínio e do cobre. Né? Então, como que a gente lê esse número? Né? 10 a menos 6 é micrometros, né? É milionésimos de metro. Né? Então, o alumínio ele cresce 22 milionésimos de metro por grau Celsius. Né? Enquanto que o cobre cresce 17 milionésimos de metro por grau Celsius. Mas eu estou falando metro, mas esse coeficiente ele independe dessa unidade de comprimento. Né? Então, ele fala em milionésimos por grau Celsius. Pode ser de metro, de centímetro, de quilômetro. Né? Essa unidade não depende dela. Então, essa unidade 1 por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1, é o grau Celsius recíproco. Ele me diz que é por grau Celsius. Tá? E, por fim, o ΔT. O ΔT é a variação da temperatura, é o aquecimento, é o quanto eu aqueço ou o quanto eu resfrio a massa de substância, o sólido, a barra. Né? Agora, nós podemos brincar um pouquinho com esses conhecimentos e obter uma fórmula que nos dá o comprimento L da barra. Né? Então, se a gente lembrar que ΔL é a diferença entre o L menos o L0, nós podemos substituir na fórmula da dilatação. Né? O ΔL é a diferença entre L e L0, que é igual a L0 alfa ΔT. Eu posso passar esse menos L0 para a direita. E aí eu vou ficar com L igual a L mais L0 alfa ΔT. Colocando o L0 em evidência, eu obtenho uma expressão que me permite calcular diretamente o comprimento. Né? Então, o comprimento de uma barra aumenta segundo essa equação que nós estamos vendo aqui, que é a segunda equação. Então, nós vamos utilizar as duas equações. Então, essa última equação me dá o comprimento diretamente. Né? Então, L é igual a L0 e esse termo em parênteses, 1 mais alfa ΔT. Né? Então, essa fórmula me dá o comprimento direto da barra. Vamos a um exemplo. Um fio de cobre tem comprimento de 80 metros quando a sua temperatura é 20 graus Celsius. Se a temperatura do fio alcançar 70, qual será o seu novo comprimento? Dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a interpretação dos dados que foram fornecidos. Né? L0 é o comprimento inicial. Então, a 20 graus Celsius, ele tinha 80 metros de comprimento. Aí, essa temperatura foi aumentada de 20 até 70. Né? Então, T0 é 20, a temperatura inicial é 20 e a temperatura final 70. E é cobre. Né? Então, foi dado para a gente o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 17, 10 a menos 6 por grau Celsius. Lembrando então da nossa fórmula, né, que a dilatação sofrida é proporcional a L0, depende do material e depende do aquecimento, então é L0 alfa ΔT, nós podemos saber quanto que esse fio aumentou. Então, vamos saber isso. Então, substituindo os valores, o L0 é 80, o alfa, 17 vezes 10 a menos 6,
E o ΔT é a diferença entre a temperatura final e inicial, que no caso vai dar 50, né? Fazendo 80 vezes 17 dá 1.360, fazendo 70 menos 20 dá 50. A estratégia é deixar o 10 a menos 6 para o final, né? Porque você pode simplesmente contar as casas e andar com a vírgula, né? Fazendo o 1.360 vezes 50 dá 68.000. E é aqui que nós chegamos, né? Eu deixei o 10 a menos 6 por último. Então agora, a partir do zero, do último zero dos 68.000, eu vou contar 6 casas. Como eu vou ter 5, eu vou acrescentar um zero. Então, esse ΔL, ele vai ser 0,068000. Mas o quê? Qual que é a unidade? Então, essa equação da dilatação, você deve ser coerente com a unidade de comprimento. Se você utilizou o L0 em metros, então o seu ΔL sai em metros. Se você usar em centímetro, ele sai em centímetro. A unidade de entrada do L0 é o que vai sair no final. Então, a resposta é 0,068 metros. Né? Observe que 3 casas depois da vírgula, né, é milésima. Então, eu poderia dizer que o ΔL é 68 milésimo de metro, ou 68 milímetros, ou ainda 6,8 centímetros. Então, um fio de 80 metros, que varia a sua temperatura em 50 graus, aumenta aí em torno de 6,8 centímetros, né? Quase 7 centímetros, ou 68 milímetros. Outra forma de fazer é utilizando aquela expressão do comprimento, que vai direto, né? Onde eu não preciso estar agora somando esse aumento ao comprimento final, né? Porque ele quer o comprimento final. Então, para obter o comprimento final, eu tenho aqui o 80 e eu tenho que somar o que aumentou, porque o ΔL é o quanto aumentou. Então, se eu fizer isso, eu obtenho 80,068 metros, que é o comprimento final desse fio. Mas existe, então, aquela fórmula, a segunda fórmula que nós usamos, que me dá o comprimento direto. Aí é com você, o que você achar mais fácil, né? Então, aqui, utilizando essa fórmula, eu posso substituir os valores. O L0 é 80, 1 mais o alfa, 17 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que vai dar exatamente a mesma conta, né? Então, 17 vezes 10 a menos 6 aqui vezes os 50, né? Aí eu vou fazer 17 vezes 50, vai dar 850. Aqui eu já vou andar com a vírgula, né? 6 casas, aqui eu tenho 850, porque senão eu não consigo somar, tá? E importante, sempre fazer a multiplicação primeiro. E aí eu posso agora somar o 1 mais 0,00850, 0,00850, né? E aí eu obtenho este número, que multiplicado por 80 me dá o mesmo valor da resolução anterior, 80,068 metros. Mais um exemplo, agora um mais elaborado. Ele diz o seguinte: duas lâminas, uma de aço, outra de vidro, têm o mesmo comprimento a 0 graus. E a 100 graus Celsius, os seus comprimentos diferem 0,45 milímetros. Os coeficientes de dilatação linear são, para o vidro, 8 vezes 10 a menos 6 e para o aço, 11 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Determine o comprimento inicial das barras. Então, o que aconteceu? As barras, elas têm o mesmo comprimento quando a 0 graus, depois elas vão se dilatar e uma vai dilatar mais do que a outra. Então, nós vamos ter uma diferença de comprimento de 0,45 milímetros ao final da temperatura, né? Quando a temperatura atingir 100 graus Celsius. Então, como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, vamos fazer a interpretação, né? Os comprimentos iniciais do aço e do vidro, eles são iguais quando a temperatura é 0 graus. A temperatura inicial é 0 graus, a temperatura final é 100 graus, né? E nós temos os dois coeficientes de dilatação linear. Lembrando, então, que os ΔLs, né, os deslocamentos, eles são, as dilatações, eles são L0 alfa ΔT, eu tenho que agora equacionar o meu problema, né?
Se ao final da dilatação a diferença é 0,45, eu vou usar esse fato. Então, a diferença entre as dilatações é igual a 0,45. Então, eu vou fazer exatamente isso matematicamente. Então, a dilatação sofrida pelo aço menos a dilatação sofrida pelo vidro é igual a 0,45 milímetros. Ah, mas eu posso deixar em milímetros mesmo, professor? Pode deixar. É aquilo que eu falei para você. A equação aceita qualquer unidade de comprimento. Então, pode deixar em milímetros, mas lembre que a sua resposta vai sair em milímetros. Bom, agora que eu tenho essa condição, que a diferença entre os deltas L's é 0,45, eu vou substituir esses deltas L's, né? Então, o comprimento inicial é o mesmo para os dois e o ΔT também é o mesmo, só diferenciando os alfas, né? Os coeficientes de dilatação. Então, eu substituí, eu peguei da fórmula e substituí o ΔLA e o ΔLV, né? Aí, o L0 é o mesmo e é o L0 que nós queremos, porque nós queremos o comprimento inicial das barras, né? Então, vamos lá. Então, eu posso colocar o L0 em evidência, porque ele está nos dois termos, e colocar entre parênteses o que sobrou, né? Alfa A, delta T, né? Bom, aí eu posso substituir, porque eu conheço esses valores que estão entre parênteses, né? O coeficiente de dilatação do aço, a variação de temperatura é 100 menos 0, que dá 100. O alfa do vidro, né, que é 8 vezes 10 a menos 6, e a variação que é 100. Né? Com isso, eu posso trabalhar esses números. Multiplicar por 100 é o mesmo que andar duas casas com a vírgula. Então, o que é 10 a menos 6 virou 10 a menos 4, em ambos os números. Aqui, como eles têm a mesma potência de base 10 com o mesmo expoente, eu posso simplesmente fazer a conta de subtração. Então, 11 menos 8 dá 3. 3 vezes 10 a menos 4. Agora é isolar o L0. Joga o 3 vezes 10 a menos 4 dividindo o 0,45 e faz a conta, né? Dá 0,15, o 10 a menos 4 passa para cima, 10 a 4 positivo. E isso me dá a resposta de 1.500 milímetros ou 1,5 metro. É essa a resposta. Obrigado pela atenção, mantenha contato pelos canais disponíveis e até breve.